Uma descoberta notável surpreendeu arqueólogos e geólogos. Imagine tropeçar em uma pedreira colossal enterrada sob camada de tempo. Seus segredos esperam pacientemente para serem desenterrados. Não é simplesmente uma pedreira comum. É uma maravilha pré-histórica que data de um período muito anterior ao aparecimento das civilizações nesta região. Que tesouros estão escondidos em suas profundezas, oferecendo um vislumbre de uma era perdida nas areias do tempo? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mistério de uma mega pedreira pré-diluviana, inesperadamente descoberta em Utah, que chocou o mundo inteiro. Um mistério da engenharia antiga. Ao norte de Monument Valley, há um local misterioso que desafia explicações naturais. Aqui, você encontrará blocos perfeitamente retangulares e cúbicos, todos com ângulos exatos de 90 degrees e linhas retas e precisas, como se tivessem sido cortados a laser. As superfícies desses blocos são incrivelmente lisas, assemelhando-se à precisão dos cortes feitos por máquinas. Recentemente, pesquisadores independentes se interessaram por este local, fascinados pela sua precisão geométrica. Eles compararam o arranjo desses blocos a gigantescos legos e notaram algumas lacunas intrigantes, onde parece que blocos poderiam estar faltando. Como tal precisão poderia ocorrer naturalmente? A falésia e os blocos são feitos de arenito, uma rocha sedimentar tipicamente composta de partículas minerais do tamanho de areia e fragmentos de rochas. No entanto, o arenito não forma naturalmente bordas tão limpas e afiadas. Alguns desses blocos são cubos perfeitos, cada lado medindo quase exatamente 6,4 metros e pesando aproximadamente 670 toneladas. Os blocos retangulares maciços podem pesar cerca de 900 toneladas. Uma grande parte do local parece pré-cortada, com blocos segmentados e aparentemente prontos para extração. Poderia isso ter sido uma enorme pedreira usada por uma civilização antiga avançada? Para aumentar o mistério, há desenhos antigos no local, provavelmente criados pelo povo Navajo. Esses desenhos representam figuras humanoides ao lado de símbolos espirais. Na crença Navajo, a espiral simboliza o conceito de tempo, que eles veem como cíclico em vez de linear. Os Navajo consideram este local, juntamente com muitos outros na área, incluindo todo o Monument Valley, como sagrados. Eles acreditam que essas formações foram criadas pelo povo sagrado. Segundo a tradição Navajo, as formações rochosas e morros do Monument Valley são os resquícios de seres antigos que uma vez percorreram a Terra. Essas seres foram destruídas devido às suas ações e pela vontade dos deuses, deixando para trás as grandes formações acadêmicas e buttes como guardiões da Terra e lembretes do passado. Quando você olha para os ângulos precisos e superfícies lisas desses blocos gigantescos, pode notar sua semelhança com outras pedras ocultas ao redor do mundo, como as de Baalbek. Baalbek, localizada no Líbano, abriga alguns dos mais fascinantes vestígios dos tempos antigos. Entre eles estão o trílito, 3 pedras colossais que formam parte do pódio para o Templo de Júpiter. Cada uma dessas pedras é estimada em cerca de 800 toneladas. A verdadeira idade desta imensa plataforma megalítica ainda é um mistério para os arqueólogos, embora muitos acreditem que tenha pelo menos 9.000 anos. Este complexo antigo continua a intrigar especialistas e leitores com seu tamanho imenso e a impressionante engenharia necessária para construí-lo. Símbolo majestoso do oeste americano. Monument Valley, situado dentro da nação Navajo, na fronteira entre Arizona e Utah, é um símbolo majestoso do oeste americano. Suas imponentes formações de arenito, alcançando alturas entre 120 a 300 metros acima do solo do vale, foram moldadas ao longo dos milênios por forças naturais. Juntamente com as mesas, colinas e paisagens desérticas ao redor, ela está entre as maravilhas naturais mais impressionantes do mundo. Como essas notáveis torres de arenito se formaram? Semelhante aos parques nacionais de Arches e Canyonlands, ao norte, Monument Valley revela uma erosão implacável da natureza através dos tempos, mas ostenta formações únicas na Terra. Durante milhões de anos, camadas de sedimentos se assentaram e se solidificaram na bacia. À medida que a bacia se elevava em um planalto, o vento e a água erodiram gradualmente as camadas mais macias, revelando as impressionantes formações que admiramos hoje. Esses pináculos, colinas e mesas continuam a evoluir lentamente, permanecendo como monumentos duradouros muito além do nosso tempo. Pense em Monument Valley como uma mistura única. Ela funciona muito como um parque nacional, mas é, na verdade, parte do extenso território da nação Navajo.
cobrindo 71 mil quilômetros quadrados na região das 4 esquinas dos Estados Unidos. Dentro desta vasta extensão, mais de 91 acres são designados como Parque Tribal de Monument Valley, uma área maior que o Parque Nacional de Artes. Este emblema icônico do oeste americano é conhecido mundialmente. Suas paisagens deslumbrantes, imortalizadas em inúmeros filmes, notavelmente começando com vários filmes icônicos de John Wayne, incluindo No Tempo das Diligências, em 1939. No centro de visitantes e sede do parque, os visitantes podem mergulhar na história e cultura da área, explorando exposições sobre arqueologia, artes e artesanatos Navajo. Um passeio panorâmico permite uma visita autoguiada, oferecendo vistas panorâmicas das famosas formações do parque, enquanto as visitas guiadas proporcionam insights mais profundos e oportunidades de exploração. Monument Valley desfruta de um clima desértico, caracterizado por invernos frios e verões quentes. Apesar do calor do verão, a alta altitude do vale ajuda a moderar as temperaturas. Normalmente, há cerca de 54 dias por ano, com temperaturas acima de 32 degrees. Porém, as máximas de verão ultrapassam 38 graus Celsius. As noites durante o verão são agradavelmente frescas e as temperaturas caem rapidamente após o pôr do sol. Os invernos em Monument Valley são frios, mas as temperaturas diurnas permanecem acima de zero. Temperaturas congelantes abaixo de menos 18 graus Celsius são raras, embora possam ocorrer. A neve no inverno é ocasional e leve, geralmente derretendo em 1 ou 2 dias. Vistas majestosas e maravilhas geológicas em e ao redor do Monument Valley, vários pontos de observação distintos oferecem vistas deslumbrantes. Entre eles estão as West e East Mitten Buttes, conhecidas como as Mitten Buttes, luvinhas. Essas duas formações colossais, situadas no nordeste do condado de Navajo, Arizona, apresentam uma semelhança marcante com grandes luvas quando vistas do sul, com os polegares voltados para dentro, aproximadamente a 1 quilômetro da divisão entre Arizona e Utah. A West Mitten Butte se estende por 1,7 quilômetros ao nordeste da sede do parque, elevando-se a uma altura de 1.882 metros. A West Mitten Butte é um pouco mais baixa que sua contraparte, a East Mitten Butte, que alcança 1.898 metros de altura, junto com Merrick Butte, localizado cerca de 1 quilômetro ao sul, e a Sentinel Mesa, a noroeste. As Mitten Buttes formam um arranjo triangular na paisagem. No final de março e meados de setembro, ocorre um breve fenômeno conhecido como a sombra das Mitten, quando a sombra de West Mitten Butte é encontrada em East Mitten Butte. Geologicamente, as buttes consistem em 3 camadas principais de rochas: xisto Organ Rock na base, arenito de Shelley no meio e a formação Moencop, coberta com conglomerado Chinarump. A Merrick Butte, outra característica proeminente em Monument Valley, compartilha uma história geológica semelhante a Mitten Buttes e faz parte do Monument Valley Navajo Tribal Park. Nomeada em homenagem a Jack Merrick, um minerador de prata que encontrou seu destino nas mãos dos nativos americanos em 1880, essa butte contribui para a paisagem icônica que atrai visitantes de todo o mundo. A vista de Hunts Mesa é incomparável em Monument Valley, acessível apenas por meio de passeios guiados autorizados. Chegar a Hunts Mesa envolve uma jornada off-road acidentada de 2 horas pelo seu lado menos explorado. O terreno é tão difícil que é aconselhável deixar o veículo do guia suportar os solavancos em vez de arriscar seu próprio veículo fora de estrada. Ascender a Hunts Mesa é uma verdadeira aventura, mas o esforço é recompensado com vistas deslumbrantes ao chegar ao cume. Para testemunhar o fascinante nascer ou pôr do sol deste ponto de observação, será necessário organizar uma viagem de acampamento noturno com um serviço de guia local. Alternativamente, com arranjos especiais, você pode convencer um guia de navegação pela solicitação de rota off-road na escuridão antes do amanhecer ou após o pôr do sol. Enquanto estiver no topo de Hunts Mesa, há um pouco mais a fazer, além de admirar a paisagem, capturar o deslumbrante nascer do sol ou pôr do sol com a câmera e apreciar o momento com seus companheiros. Para os caminhantes mais aventureiros, também é possível caminhar do chão de Monument Valley até o cume de Hunts Mesa, escalando uma ascensão de 366 metros. No entanto, mesmo se optar por caminhar, um guia autorizado deve acompanhá-lo para garantir uma experiência segura e agradável. O Totem Pole é outro pilar impressionante
ou agulha de rocha, em Monument Valley, um monte desgastado pela erosão ao longo do tempo. Ganhou fama quando foi escalado com sucesso pela primeira vez, de 11 a 13 de junho de 1957, por uma equipe composta por Bill Feuerer, Jerry Galwas, Mark Powell e Don Wilson. A rota de escalada que eles abriram é definida como 5.10 no sistema decimal Yosemite, com títulos que requerem escalada artificial, descrições como A2. Em 1979, outra rota chamada Never Never Land foi inaugurada no Totem Pole. O Totem Pole também se tornou um local de filmagem notável. Cenas do thriller de 1975, The Eiger Sanction, dirigido por Clint Eastwood, foram filmadas lá. Eastwood, conhecido por sua abordagem prática, realizou todas as suas acrobacias durante as sequências de escalada da montanha do filme. Ron Hogan, um autor, destacou o desvendando a precisão da natureza. As antigas civilizações dos fenícios, gregos e romanos construíram seus impressionantes templos e estruturas sobre as fundações robustas em Baalbek. Mas nenhuma de suas realizações se aproximou da escala monumental e da habilidade de engenharia demonstrada pelas pedras de Baalbek. Esses enormes blocos, cortados com notáveis precisões e colocados com perfeição, se encaixam perfeitamente. As técnicas usadas para transportar e montar essas pedras permanecem um mistério para historiadores e engenharias. Apesar de estudos extensos, especialistas modernos não conseguem determinar como os construtores antigos, com sua tecnologia limitada, conseguem mover e posicionar pedras pesando centenas e até milhares de toneladas com tanta precisão. Abundam teorias que vão desde o uso de ferramentas simples e força humana até métodos mais avançados, mas não documentados, envolvendo alavancas, rampas e possivelmente até tecnologias perdidas. Adjacente a essas pedras, encontra-se um bloco ainda maior, conhecido como a Pedra da Mulher Grávida. Descansando em uma pedreira próxima, essa pedra gigante é estimada em cerca de 1.000 toneladas. Muitos acreditam que apenas uma civilização antiga avançada, equipada com tecnologia ou conhecimento perdido, poderia ter sido realizada tal feito. Notavelmente, mesmo com nossa maquinaria e tecnologia moderna, seria impossível levantar essas pedras enormes em Baalbek, muito menos empilhá-las. Embora seja claro que as pedras de Baalbek são feitas pelo homem, as origens dos blocos de pedra navajo permanecem incertas. Ainda há a possibilidade de que essas formações sejam naturais, embora a natureza geralmente não molde o arenito em blocos tão precisos. Os processos naturais às vezes podem resultar em estruturas semelhantes aos blocos. Inicialmente, a areia se acumula em camadas por sedimentação em bacias ou áreas baixas, compactando-se à medida que mais sedimentos são depositados no topo. Ao longo de milhões de anos, essa areia é transformada em rocha sólida através da litificação, um processo em que minerais, como quartzo ou calcita, preenchem os espaços entre os grãos de areia, ligando-os. À medida que forças tectônicas remodelam a crosta terrestre, essas camadas de arenito podem ser elevadas e expostas aos elementos. Quando exposto, o arenito sofre intemperismo e erosão devido ao vento, água, flutuações de temperatura e atividade biológica. Essas forças naturais podem esculpir o arenito em formas distintas, incluindo formações semelhantes a blocos, especialmente ao longo de linhas naturais de fraqueza, como juntas e planos de estratificação. Quando mergulhamos nas maravilhas naturais do nosso planeta, descobrimos muitas obras-primas geológicas que refletem a precisão da habilidade humana, exibindo geometria perfeita. Uma dessas maravilhas é a Calçada dos Gigantes no norte da Irlanda. Esta paisagem extraordinária apresenta cerca de 40.000 colunas de basalto interligadas, na maioria hexagonais, que descem como degraus no Mar do Norte. Formadas há aproximadamente 50 a 60 milhões de anos durante intensa atividade vulcânica, o resfriamento rápido da lava ao entrar em contato com o mar fez com que a superfície contraísse e quebrasse em formas geométricas surpreendentes. A uniformidade e o isolamento dessas colunas assemelham-se a uma escultura meticulosamente elaborada. Do outro lado do Atlântico, na Califórnia, o monumento nacional Devil's Postpile apresenta um espetáculo semelhante. Aqui, colunas de basalto imponentes erguem-se majestosamente, formando uma estrutura simétrica semelhante a um órgão. Isto ocorreu naturalmente quando um fluxo de lava resfriou e encolheu, resultando em colunas multifacetadas. A uniformidade quase perfeita dessas colunas, algumas ultrapassando 18 metros de altura, é um exemplo impressionante da precisão geométrica da natureza. A Catarata de Svartifoss, ou Catarata Negra na Islândia, é outra maravilha da arquitetura natural,
rodeada por colunas de lava escura que contrastam marcadamente com a água branca em cascata. Svartifos projetados criações humanas com sua geometria marcante. Essas colunas de basalto se formaram dentro de um fluxo de lava que esfriou lentamente, quebrando-se em padrões hexagonais. Na Escócia, a ilha de Staffa abriga a Gruta de Fingal, famosa por suas colunas de basalto formadas naturalmente. Assim como a Calçada dos Gigantes, as colunas de Staffa foram moldadas pelo resfriamento da lava vulcânica, criando uma estrutura semelhante a uma catedral que cativa os visitantes. No coração da Europa, a República Tcheca abrigou a Panska Skala, ou Pedra do Senhor, outra formação geológica intrigante. Frequentemente referido como os tubos de órgão, este local consiste num agrupamento de colunas de basalto que se erguem verticalmente do chão, espelhando harmoniosamente os tubos de um grande órgão. Todos esses locais ilustram maneiras diversas e fascinantes pelas quais as forças naturais esculpem nosso mundo. No entanto, é intrigante notar a ausência de formações exatamente iguais às da nação Navajo, onde a precisão dos blocos de pedra naturais parece quase exata demais para ser puramente obra da natureza. Essa singularidade pode despertar curiosidade e ceticismo sobre as origens naturais de tais formações exatas, convidando-nos a ponderar sobre as forças e condições que podem ter contribuído para sua criação. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. No coração do deserto de Utah, onde penhascos carmesins encontram céus infinitos, arqueólogos desenterraram uma maravilha não vista há milênios, a mega pedreira pré-diluviana. Aninhada sob camadas de sedimentos e tempo, o colossal megálito retangular erguia-se desafiador contra o cenário das dunas antigas. Sua superfície lisa de granito ostentava intricadas gravuras que sussurravam contos de deuses esquecidos e civilizações perdidas. No topo desse gigante estava uma figura solitária, desgastada por séculos de vento e sol. Seu nome era Eli, um estudioso que se transformou em aventureiro cuja busca pela verdade o levou até ali. Enquanto ele observava a paisagem vasta de seu ponto de pedra, o peso da descoberta se assentava sobre ele. Essa pedreira, mais antiga que as pirâmides de Gizé, guardava segredos que poderiam reescrever a história. Os dedos de Eli traçavam padrões gravados na pedra, símbolos de uma língua desconhecida, mas estranhamente familiar. Com cada toque, o megálito parecia vibrar com uma energia antiga, uma ressonância que mexia com sua alma. Ele imaginava a pedreira vibrante de outrora, viva com o clangor rítmico de cinzéis e os gritos dos trabalhadores. Enquanto o crepúsculo banhava o deserto em tons de âmbar e violeta, Eli sussurrou ao vento: "Eis a mega pedreira pré-diluviana descoberta em Utah." Abaixo dele, sombras dançavam entre ferramentas esquecidas e fragmentos de uma civilização perdida no tempo. Legado cultural em Monument Valley. A nação Navajo reverencia o Monument Valley como um lugar sagrado dentro de sua reserva, onde suas tradições antigas e identidade cultural prosperam. O povo Navajo, conhecido como Diné em sua língua, tem uma herança rica enraizada no sudoeste dos Estados Unidos. Historicamente, eles são descendentes dos povos atabascanos do Sul, que migraram para o Sul desde o subártico da América do Norte, há cerca de 1000 anos, possivelmente influenciados por eventos vulcânicos no Alasca. Essa migração os levou através das montanhas rochosas até sua atual terra natal. Originalmente caçadores-coletores, os Navajos posteriormente adotaram técnicas agrícolas das comunidades vizinhas de Pueblo, cultivando as tradicionais 3 irmãs: milho, feijão e abóbora. Eles também se interessaram pela criação de ovelhas e cabras, perdidas pelos espanhóis, que se tornaram centrais para sua economia e práticas culturais. As ovelhas forneciam carne e lã para a tecelagem e serviam como uma forma de moeda e status dentro da sociedade Navajo. As mulheres Navajo desempenhavam um papel crucial na vida econômica e cultural da comunidade, fiando e tecendo a lã em cobertores e roupas intrinsecamente desenhadas, altamente valorizadas pela sua expressão artística e amplamente comercializada. Esse ofício não apenas sustentava as famílias, mas também se tornava uma fonte de orgulho e tradição, simbolizando a resiliência e adaptabilidade do povo Navajo ao longo das gerações. Segundo a história oral, o povo Navajo tem uma relação de longa data com as comunidades Pueblo, marcada por uma disposição de compartilhar ideias e variações linguísticas. Registros históricos da era espanhola, a partir de meados do século XVI, descrevem um comércio robusto entre os Navajos e os grupos Pueblo.
Os pueblos trocavam milho e bens de tecidos de algodão com os navajos em troca de carne de bisão, peles e pedras, que eram mercadorias essenciais para ambos os grupos. Antes de 1600, os relatos espanhóis referiam-se aos navajos como apaches ou querechos. Foi Frei Alonso de Benavides, na década de 1620, quem primeiro usou apache de navajo para descrever pessoas na região do Vale de Chama. O termo navajo originou-se da língua teua, significando área grande de terras cultivadas, refletindo as práticas agrícolas navajo. Por volta da década de 1640, os espanhóis decidiram usar navajo para se referir especificamente ao povo diné. Durante uma década de 1670, relatos espanhóis localizaram os diné aproximadamente 100 quilômetros a oeste do Vale do Rio Chama. No século XVIII, expedições militares espanholas visavam assentamentos navajo em áreas como Mount Taylor e Chusca Mountains, enquanto focos óbvios se transformavam em conflitos. Apesar das escaramuças periódicas, as comunidades navajo, espanholas e Hopi se engajaram no comércio e formaram alianças para se defenderem contra inimigos comuns, como as bandas Apache e Comanche. A expedição do governador Chacón às montanhas Tunixia, em 1800, viu líderes navajos em busca de paz, temporariamente alcançada até que grandes conflitos eclodiram novamente em 1804 e 1805. Esses ciclos de pacificação, incursões ocasionais e comércio contínuo persistiram entre os navajos, espanhóis, apaches, comanches e hopis até a chegada dos americanos, marcando uma mudança significativa nas dinâmicas e relações da região. De conflito à resiliência. Em 1846, durante a Guerra Mexicano-Americana, os navajos encontraram o exército dos Estados Unidos quando este tomou o controle do Novo México e do Arizona. Os Estados Unidos tinham como objetivo pacificar os navajos que vinham atacando assentamentos espanhóis. No entanto, em vez de trazer a paz, as ações federais muitas vezes aumentaram os conflitos. O exército americano se aliou com os colonos europeus sem considerar as causas subjacentes das hostilidades. Quando o líder navajo Narbona soube dos americanos, ele invejou cautelosamente um pequeno grupo, incluindo anciãos, para observá-los perto de Santa Fé. Convencido da força americana, Narbona decidiu que era prudente estabelecer relações. Em 1846, Charles Bent, um comissário indígena, designou os navajos como industriais e inteligentes, cultivando culturas e frutas para a subsistência. Em novembro de 1846, os líderes navajos Narbona, Zerila e José Largo se encontraram com os 300 soldados do coronel Alexander Doniphan, sob o comando do capitão John Reed, em Bear Springs, negociando um tratado de paz. No entanto, o tratado não representava todos os bandos navajos, resultando em pessoas mal entendidas com os americanos. Este tratado de Bear Springs nunca foi ratificado pelo Senado. Posteriormente, em 1848, vários líderes navajos assinaram o Tratado do Novo México, que foi rapidamente quebrado. No ano seguinte, um novo tratado foi assinado em Canyon de Chelly, em 1849, permitindo a construção de fortes e postos comerciais em terras navajos, com promessas de ajuda significativa e medidas humanas por parte dos Estados Unidos. No entanto, as eclodiram logo depois, quando uma disputa por um cavalo roubado escalou para a violência. O exército dos Estados Unidos disparou um canhão contra os navajos, resultando na morte de cerca de 20 navajos e vários feridos, entre eles o reverenciado chefe Narbona, que foi mortalmente ferido, mas conseguiu voltar para casa para se despedir de sua família. Narbona, amplamente respeitado entre os navajos, buscava sinceramente a paz com os Estados Unidos. Em 1849, 4 curandeiros navajos empreenderam uma jornada sagrada até Toalto, o lugar onde as águas se encontravam, para buscar orientação das pessoas sagradas através de marcas de areia. Essas marcações sugeririam uma jornada distante e percorreriam inúmeros caminhos. Ao mesmo tempo, o profeta cego navajo, Binaaliasi, também profetizou eventos semelhantes. À medida que os assentamentos americanos se expandiam no Novo México, encontravam resistência dos mescaleros Apache e dos navajos, que lutavam para preservar suas terras antigas e seu modo de vida. Em resposta, o exército dos Estados Unidos construiu novos fortes em terras nativas e lançou ataques. Em 30 de abril de 1860, os líderes navajos Manuelito e Barbón lideraram 1000 guerreiros em um ataque ao Forte Defiance,
quase o dominando. No conflito que causou impacto, o exército dos Estados Unidos lançou uma campanha contra os mescaleros Apache e os Navajos, destruindo sistematicamente suas aldeias, campos, pomares e gado. O Congresso autorizou o estabelecimento de Fort Sumner, no Bosque Redondo, em 31 de outubro de 1862, marcando a primeira reserva indígena a oeste do território indígena de Oklahoma. O governo planejou transformar os Apaches e os Navajos em agricultores no Bosque Redondo, usando a supervisão do rio Pecos. Eles também deveriam ser tão semelhantes frequentando escolas e adotando o cristianismo. Os mescaleros Apache foram renderizados em 1861, seguidos pelos Navajos em 1860 e 13.864. No entanto, nem todos os Navajos se renderam. Algumas pessoas estavam perto do rio San Juan, enquanto outras se juntaram aos grupos Apache livres. A infame Longa Caminhada começou na primavera de 1864, quando o exército forçou aproximadamente 9.000 homens, mulheres e crianças navajos a marchar mais de 300 milhas até Fort Sumner, Novo México, para serem internados no Bosque Redondo. Esta realocação se mostrou desastrosa, pois o governo falhou em fornecer água, lenha, alimentos e gado suficiente. Falhas nas colheitas e doenças eram desenfreadas, e havia ataques ocasionais de outras tribos e colonos. Pequenos conflitos com o exército também ocorreram durante uma rigorosa jornada invernal que durou quase 2 meses. Cerca de 200 navajos morreram de exposição e fome, com mais de 100 percebê-los após chegarem à reserva árida. A marcha em si durou 18 dias exaustivos. Esta marcha, defendida por Kit Carson, ficou conhecida pelos navajos como a Longa Caminhada. Em 1868, o Tratado de Bosque Redondo foi enviado entre os líderes navajos e o governo federal, permitindo que os navajos retornassem a uma reserva em uma parte de sua terra natal. Ao retornar, os navajos se resgataram famosos e empobrecidos, apesar de sua estratégia para recuperar suas terras ao longo da fronteira Arizona-Novo México. Infelizmente, seu território foi significativamente reduzido em comparação ao que ocupava anteriormente, antes da realocação forçada para o Bosque Redondo. Os navajos estavam entre as poucas tribos permitidas para retornar à sua terra natal. O governo dos Estados Unidos trouxe-lhes rações e ovelhas, e nos anos seguintes, os navajos aumentaram significativamente seus números de gado. Segundo os termos do tratado, os navajos puderam deixar uma reserva para comércio, mas apenas com autorização das autoridades militares ou do agente indígena local. Estes quartos permitem uma liberdade limitada de movimento para fins econômicos. Sabedoria espiritual e mitos antigos. As esperanças espirituais dos Navajo focam em restaurar o equilíbrio e a harmonia nas vidas das pessoas para promover a saúde, centradas no conceito de Hojo. Segundo a tradição Navajo, eles categorizam como pessoas em 2 grupos: pessoas da terra e pessoas sagradas. As pessoas da terra, conhecidas como Diné, têm a tarefa de manter um delicado equilíbrio entre a Mãe Terra e a humanidade. A cosmologia Navajo descreve uma jornada através de diferentes mundos antes de chegar ao mundo atual, conhecido como o Quarto Mundo ou o Mundo Brilhante. Inicialmente, no primeiro mundo, ou no mundo escuro, viveram as 4 pessoas sagradas, e foi aqui que a primeira mulher e o primeiro homem emergiram. No entanto, devido à escuridão que inibe a vida, eles se mudaram. A jornada continua para o segundo mundo, ou o Mundo Azul, habitada por mamíferos primitivos e supervisionada pelo chefe andorinha, Tashti-i. Ofensas os levaram a migrar para o sul, para o terceiro mundo, ou o Mundo Amarelo, onde as montanhas sagradas foram descobertas. Uma grande inundação eventualmente os forçou a buscar refúgio no Quarto Mundo, onde finalmente se estabeleceram. Semelhante às crenças Navajo, mitos de inundação são prevalentes em diversas civilizações, como a epopeia mesopotâmica de Gilgamesh, a história bíblica da Arca de Noé e contos da Grécia Antiga, China e culturas indígenas australianas. Esses mitos de inundação frequentemente simbolizam temas de purificação, renovação e a natureza cíclica da vida e do cosmos. Eles refletem o entendimento das civilizações antigas sobre os fenômenos naturais e suas tentativas de explicar eventos cataclísmicos através do relato de histórias e mitos. Em muitas histórias de inundação, humanos e seres divinos navegam pelas águas para sobreviver e, finalmente, encontram novas terras ou um mundo renovado, ecoando temas de resiliência e adaptação. Além disso,
Alguns estudiosos especulam sobre possíveis conexões entre mitos de inundação antigos e uma memória cultural compartilhada de eventos reais, como o fim da última era glacial, quando o aumento do nível do mar e inundações catastróficas remodelaram litorais e vales de rios globalmente. Esta hipótese sugere que narrativas dispersas de inundação poderiam ter origem em memórias distantes de povos antigos que testemunharam ou foram afetados por essas mudanças geológicas dramáticas. No mundo brilhante, eventos significativos aconteceram, incluindo o advento da verdadeira morte, o estabelecimento das estações e a criação de corpos celestes como a Lua, as estrelas e o Sol. Os Diné de Yin, também conhecidos como as pessoas sagradas, instruíram as pessoas da terra Navajo a considerar 4 montanhas sagradas como os limites de sua pátria, Dineta, que nunca deveríamos deixar. Essas montanhas possuem um profundo significado espiritual. Pico Blanca, no Colorado, conhecido como Cisna Adini, ou Montanha do Amanhecer; Mount Taylor, no Novo México, chamado de Tsutzil, ou Montanha da Contagem Azul; os Picos de São Francisco, no Arizona, nomeados de Duco ou Osweiid, ou Montanha da Concha de Abalone; e a Montanha Hesperus, no Colorado, conhecida como de Ben Tsaa, ou Grande Montanha de Ovelhas. Na espiritualidade, Navajo, o número 4, tem uma importância especial, simbolizando aspectos fundamentais de suas crenças. Este número sagrado se manifesta de várias maneiras. Originalmente, havia 4 clãs dos Diné, 4 núcleos e momentos do dia, e 4 principais Diné de Yin. Até mesmo rituais espirituais frequentemente envolvem a reprodução ou o uso de 4 elementos, como canções cantadas durante cerimônias. A cultura Navajo abrange uma rica tradição de cerimônias destinadas a prevenir ou curar doenças. Centrais a essas práticas é o uso do pólen de milho, considerado uma vitória poderosa e uma oferta durante as orações. Entre as cerimônias mais importantes estão a Blessing Way, ou Hojo-Uji, e a Enemy Way, ou Anaji. A Blessing Way foca em fomentar a paz, a harmonia e energias positivas dentro da comunidade Navajo, enquanto a Enemy Way aborda influências externas que perturbam a harmonia. Cerimônias de cura espiritual são criações enraizadas nas histórias e mitos tradicionais Navajo. Um exemplo notável é a cerimônia do Night Chant, que se estende por vários dias e envolve até 24 peregrinos adornados com máscaras de couro representando divindades específicas. Cada dia do Night Chant é marcado por pinturas de areia intrincadas, criadas para invocar seres espirituais e facilitar a cura através das orações. Essas cerimônias não servem apenas para propósitos terapêuticos, mas também mantêm a identidade cultural e a resiliência espiritual dos Navajo, reforçando sua profunda conexão com os mundos naturais e espirituais que os cercam. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!